Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, quem aqui precisou ser consertado por Deus? Ah, mas como assim? Você estava quebrado? Só precisa de conserto quem está? Você também precisou de conserto? Irmão, e Deus te consertou? Irmão, Deus te consertou? Ou essa ordem de serviço está em aberto? Mas aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O tema da mensagem dessa manhã é o grande conserto. Eu quero iniciar essa mensagem em Lucas. Abram para mim, por favor. Vai estar na tela, mas eu queria que vocês abrissem para a gente acompanhar o raciocínio. Lucas, capítulo 11, verso 32. Diz assim: Ninivitas se levantarão quando? No juízo. Com esta geração e a condenarão. Por que os ninivitas farão isso? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, Jesus dizendo, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Geralmente, quando nós vamos falar ou referenciar o livro de Jonas, geralmente, quando a gente fala em Jonas, a gente ouve pregação sobre Jonas. Porque foi tudo muito intenso com relação a Jonas. Dava para escrever um livro mesmo, do jeito que foi escrito. Lembra da barriga do peixe, do grande peixe, dele ser cuspido, depois ele ir pregar, depois ele ficar no final da vida com depressão e tal. Por conta dessa intensidade com relação a Jonas, geralmente o foco das pregações com relação ao livro de Jonas são referentes à história de Jonas. Jonas é um personagem peculiar, que merece. Eu mesmo já preguei sobre Jonas, gente. Eu adoro Jonas, figuraça. Mas só que a gente vê, quando Jesus vai citar sobre o que aconteceu no livro de Jonas, Jesus não vai falar, aliás, quem se levantará no dia do juízo para condenar essa geração? Jonas. É Jonas, gente? Quem se levantarão no dia do juízo? Os ninivitas. Meus irmãos, o grande feito no livro de Jonas não diz respeito a Jonas. Diz respeito a Nínive. A ponto deles executarem uma conversão, ou como eu quero chamar hoje, um concerto tão grandioso, tão extenso, tão maravilhoso, tão eficaz, de serem escolhidos como povo a se apresentarem no dia do juízo. O que eles fizeram, meus irmãos, é estrondoso. O que Nínive fez é estrondoso. A Bíblia menciona a cidade como a grande cidade de Nínive. Não era uma vilinha. E mesmo assim, eles promoveram o maior concerto da história do Velho Testamento. Nínive. E eu queria pegar essa história de concerto, deixar um pouquinho de lado, se vocês me permitirem, Jonas hoje, e a gente vê especificamente Nínive. Porque no dia do juízo, eu gostaria muito que, a hora que Nínive aparecesse, eles vierem me abraçar e me chamar de companheiro. Nós estarmos no mesmo, né, gente? Mesmo clube, né? Eu não gostaria que Nínive me condenasse no dia do juízo. Então, eu creio que eles têm algo muito peculiar, porque eles conseguiram promover algo muito grandioso, que pode nos ensinar também. No dia de Nínive, ou no dia do juízo, será que nós seremos os companheiros de Nínive, ou seremos os acusados de Nínive? Vamos aprender com eles? Jonas, capítulo 3,
a partir do verso 5. Esse é o nosso texto base, podem ficar aí do começo ao fim. Gente, esse aqui é o exato momento. Eu vou ler o 4. Diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pronto. Aí vem o 5. Então esse exato momento de Jonas 3, versículo 5, é o momento em que Nínive vai corresponder à pregação de Jonas. Beleza, a notícia chegou. Qual que é a notícia? Daqui 40 dias vocês serão eliminados, destruídos. Essa é a notícia. Já estava decretada a eliminação de Nínive. Então, uma vez tendo Jonas falado que Nínive seria subvertida, no verso 5 nós temos a reação de Nínive. E a reação deles foi dessa forma. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E aí lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus citar a conversão dos ninivitas. Irmão, foi genuína essa conversão? Dá para engambelar Deus? Você engambela Deus? Talvez, no meu julgamento, na minha percepção pessoal, a história de conversão mais extensa e eficiente e verdadeira do Velho Testamento está aqui em Nínive, por conta da quantidade de gente que ela envolveu, que ela englobou. Eles se converteram verdadeiramente. A cidade estava pronta e determinada para ser destruída, e por conta da reação de Nínive, Deus voltou atrás na sua decisão e salvou a Nínive. E por isso eu chamo de o grande conserto. Irmão, você também precisa de conserto? Eu preciso, você precisa? Nós precisamos de conserto. E talvez em Nínive a gente ache uma correspondência, ou um mapa, ou uma estrutura que nos ajude nesse grande conserto. Eu, no juízo, quero estar no time de Nínive, não quero estar no time dos condenados. E talvez eles possam nos ensinar o jeito certo de fazer. E toda essa pregação, eu estabeleci na estrutura que Nínive criou na primeira frase. Como é que eles corresponderam à pregação de Jonas? Dentro da primeira frase, tem ali a estrutura básica do que os ninivitas fizeram, porque o restante é eco daquilo que eles promoveram. Mas dentro da primeira frase, tem a estrutura exata do que eles decidiram fazer para que essa conversão pudesse ser eficiente como foi. Vocês estão comigo aí? Verso 5, diz assim, 1, 2, 3 e...
Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O que vai cair no vestibular para você entrar no céu? O que os ninivitas fizeram depois da pregação de Jonas? Creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram os panos de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas creram em Deus. Primeira base. Primeiro ato. Irmãos, o pontapé inicial, ou a base, o alicerce de toda a conversão e conserto em Nínive é o crer. A palavra crer, que está nesse versículo 5, ele vem da raiz hebraica amã, que quer dizer estar convicto, ter certeza. Quando os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, eles não acharam que seriam destruídos. Irmãos, eles não sentiram um arrepio. Nossa, o que ele falou é tão poderoso. Eles não, me ajudem aí, entenderam aquilo como um boato. Quando eles ouviram a pregação de Jonas, toda a base do que eles iriam fazer dali por diante estava na força da crença naquilo que eles ouviram Jonas falar. Porque se não houvesse a convicção daquilo que eles tinham ouvido, haveria mudança e conversão? Primeira coisa que os ninivitas fizeram, eles creram. Até aquele momento, eles viviam as suas vidas com normalidade, pecando, assim como fizeram no dia anterior. A partir do momento em que ouviram a pregação e creram nela, a ação deles mudou completamente. A tragédia naquela cidade, na vida daquelas famílias, era certa. E ela apenas não ocorreu, não só porque Jonas pregou, mas porque eles decidiram crer firmemente naquilo que haviam ouvido. Irmão, a base está na crença. Vamos colocar numa escala aqui, numa escala de 0 a 10, o quanto ou o quão os ninivitas creram naquilo que eles ouviram? 11, muito bem, 11. Para tudo, muda tudo, restabelece-se tudo, mas primeiro porque eles creram. Numa escala de 0 a 10, qual que é o nível de crença que você tem estabelecido o seu ouvir a pregação? Irmão, quando você vem na igreja e ouve uma mensagem, e você sente que aquela mensagem é de Deus na sua vida, o quão poderosa essa mensagem é para fazer você crer com convicção. Porque quem crê com convicção, age. Quem acha, quem sente que parece ser verdadeiro, não, eu acho que isso aí é para mim, não, talvez isso seja para mim. A força da mudança, ela é diretamente proporcional ao quanto você crê naquilo que você está ouvindo. Porque se você ouve Deus falando com você e não crê, a mudança não vem. Você sabe qual que é o problema da igreja moderna? É que a crença, ela tem cronômetro. As pessoas ouvem a mensagem de Deus e o cronômetro começa a rodar de forma regressiva. Aí a pessoa ouve e fala, glória a Deus, o cronômetro. Porque parece que aquele glória a Deus, aquela recepção da mensagem, ela tem tempo para terminar. Porque você recebe aquilo, ouve, entende como seu, e dá algum tempo, para alguns é 2 minutos, para outros é 1 hora, para outro é um dia, para outro é uma semana, e aquela convicção de que a palavra de Deus, ela se perde, a ponto de ela não surtir nenhum efeito, porque a crença não é forte o suficiente. Meus irmãos, nós precisamos aprender a crer na pregação que vem de Deus.
A base é a crença. É para você? Então creia. Creia. Para de achar que pregação é só para dar arrepio. Para de achar que pregação é só para te fazer sentir confortável. Ai, mexeu comigo. Creia, internalize, a base é o quanto você crê. Será que nós temos alcançado o mesmo nível de profundidade em crer na pregação que Deus tem liberado a cada um de nós? Quando você ouve uma pregação, uma mensagem vinda de Deus na sua vida, o quanto essa mensagem mexe com você, mexe com as suas rotinas, mexe com o seu cotidiano. Porque eu fico com muito receio de que, assim como aconteceu em Nínive, a tragédia e a destruição, elas sejam iminentes na nossa vida pelo caminho que nós estamos tomando. O meu receio, irmão, é o seu caminho ser um caminho de morte. O meu receio é o seu caminho ser um caminho de destruição. E de Deus promover para você uma pregação para te liberar da morte, para te salvar, para te curar, e você achar que aquela pregação é verdadeira. Você sabe o que vai acontecer? A destruição é iminente. O meu receio é terem pessoas que estão ouvindo a pregação vinda da parte de Deus, sentindo que vem da parte de Deus e só achando que ela é verdadeira. Meus irmãos, nós precisamos crer na pregação que vem do Senhor. Deus está enviando mensagens na sua vida para te consertar, para te trazer salvação. Creia! Precisamos muito, irmãos, avaliar o nível de importância que temos dado para a pregação que tem chegado nas nossas vidas. Qual o nível do crer que você tem assumido? Porque os ninivitas creram. Eles creram. Você tem crido? Irmão, você tem crido? Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, façais o quê? Que maravilhoso, eu acho essa expressão tão suave, acho que é o termo certo. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu acho suave. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Creia. Irmão, você tem ouvido a pregação? Ela tem falado com você? Creia. Essa é a base. Porque se a base não for o crer, todo o resto ele se perde. E os ninivitas começaram com o crer. Você quer um pontapé inicial no concerto na sua vida? Comece crendo. Comece crendo na mensagem do Senhor. Depois que eles creram, eles fizeram o quê, gente? Vocês estão com Jonas aí? Depois de crer no que haviam ouvido, eles decidiram agir. Perfeito. Então, estou com a convicção de que aquilo que eu ouvi é verdadeiro. Então, agora, eu preciso partir para a ação. E essa ação precisava de um pontapé inicial, um start. Gente, pensa assim, o povo está ali, afundado no pecado. Eles precisam começar por algum lugar. O que a gente vai fazer agora? Cara, a mensagem que Jonas falou é verdadeira. E agora, o que eu faço? Eles precisavam de um pontapé inicial, de um início. Você sabe o que eles escolheram? O jejum.
Então eles decidem seguir na direção de se fortalecerem espiritualmente, proclamando um jejum na tentativa de se aproximarem mais de Deus. Era necessário se fortalecer espiritualmente. Gente, isso é muito interessante. Naquela época, haviam poucas ferramentas para fortalecimento espiritual. A leitura era quase inexistente, pouquíssimas pessoas sabiam ler. E mesmo as pessoas que sabiam ler, elas não tinham liberdade de ler a lei de Deus. Quem geralmente lia a lei de Deus era quem? O sacerdote, se houvesse sacerdote na cidade. Então, ler a Bíblia, eles não tinham muito acesso a isso. Eles podiam acessar a internet, pegar o Wi-Fi e ouvir a pregação de alguém? Eles podiam ligar o iPod e ouvir um louvor? O que eles podiam fazer, gente? Eu quero me aproximar do Senhor. O que eu posso fazer naquele tempo? O jejum, dentro daquela estrutura, era a forma mais eficiente de manter qualquer tipo de evolução espiritual. Eles chegaram num consenso que, agora que nós estamos convictos de que o que Jonas falou é verdade, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. O que nós vamos fazer? Vamos jejuar. A estratégia era muito correta, o caminho era muito certo. Gente, eles não foram corrigindo o que estava de errado, porque estava tudo de errado em Nínive. Eles não saíram fazendo o que era certo, não. O primeiro ponto que eu preciso fazer é me fortalecer diante de Deus. Então eles decidem fortalecer o espírito para serem fortes o suficiente para lidar com o que vinha destruindo. Vejam que estamos falando de uma cidade que foi marcada para ser destruída. Com relação a Nínive, Deus diz a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a malícia em Nínive estava evidente, tomada. Imagino haver ali um conjunto de práticas muito ruins para Deus tomar uma decisão dessa proporção. Então, meus irmãos, se a cidade estava fundada na malícia desse jeito, não seria fácil eles saírem dela, eles consertarem isso que estava errado. Gente, para eles era fácil. Gente, a cidade estava fundada no que é errado. A malícia dela chegou até Deus. Não seria fácil eles pararem de fazer as coisas erradas que eles vinham fazendo. Era serviço que não acabava mais. Coisa demais para consertar. E como primeira estrutura, o que eles vão fazer é se fortalecer em Deus. Não, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Então não era algo simples para os habitantes simplesmente abandonarem aquelas práticas do dia para a noite. Se você tem algo a consertar com o Senhor, considero ser essa uma boa forma para começar. Diz, meus irmãos, o Elta falou que você está com a pressão alta. Você viu aí? Se você tem algo a consertar com Deus e quer um caminho, um pontapé inicial, algo para começar, uma direção para seguir, eu quero te direcionar aqui conforme Nínive. Fortaleça-se no Senhor. Irmão, você quer conserto? Fortaleça-se em Deus. Fortaleça o seu espírito. Abandonar os velhos hábitos sem assumir novos é um erro. Decida abandonar o que está errado na sua vida, iniciando novos hábitos que fortaleçam o seu espírito. Vamos imaginar que Nínive simplesmente decidisse abandonar o pecado. Beleza, está decretado aqui, a partir de agora ninguém vai pecar mais. E eles cruzassem o bracinho e falassem: agora a gente não peca mais. E ficasse aquele dia inteiro com o bracinho cruzado. Agora a gente não faz mais nada. Agora nós somos santos. Não estou nem fazendo certo nem errado. Estou parado. O que ia acontecer no dia seguinte? Talvez alguns bracinhos cruzados ainda, inertes, sem fazer nada. Mas logo, logo, voltar de novo. Velha prática de novo. Meus irmãos, era preciso que eles se fortalecessem. E para você se fortalecer em Deus, não adianta só, você quer conserto, não adianta só você abandonar a velha prática, não adianta só você deixar de fazer o que é errado, você precisa se fortalecer em Deus, substituir o que é errado por aquilo que Deus espera de você.
Aqui vem o motivo de muitas conversões não darem certo, porque a pessoa simplesmente abandona o pecado, mas no lugar do pecado, ela deixa vazio, sem nada para preencher. Naquele dia, eles simplesmente não abandonaram o pecado. Naquele dia, eles se aproximaram do Senhor. Vocês conseguem entender a diferença? Porque não adianta nada, meu irmão, você dizer, a partir de hoje eu não faço isso, se você não buscar o Senhor. Não adianta nada você dizer, a partir de hoje eu não ouço mais Gustavo Lima. E não começar a ouvir. Não adianta nada você dizer, a partir de hoje eu não vejo mais esse programa. E não começar a ouvir, ou ver, coisa que te edifique. Não adianta nada você, a partir de hoje, falar assim, a partir de hoje eu não falo mais essa palavra. E achar que vai ficar mudo sem falar nada. Você precisa tirar aquilo que está errado e preencher com aquilo que está certo. O conserto envolve mudança. E a mudança precisa ser no sentido da aproximação com o Senhor. Tem práticas que você vem fazendo que precisam de conserto. Não somente as abandone, as substitua. Toda sexta-feira eu saio para tomar uma cajibrina com os meus amigos. Não quero mais fazer isso, quero um conserto na minha vida. Na próxima sexta, o que você vai fazer? Ficar em casa à toa? Vai procurar o Senhor. A partir de hoje eu não assisto mais Pantanal, porque os trem da Globo é só imundícia, e é mesmo. E não adianta nada amanhã, que hora que passa Pantanal? Deixa eu pegar os crentes aqui que estão assistindo novela. Que hora que começa Pantanal? E não adianta nada, no outro dia, 21h30, você sentar na frente da televisão e falar assim, Senhor, hoje eu desligo essa praga dos infernos. E ficar olhando para a televisão desligada. Não vai funcionar. Porque vai passar um pouquinho, você olhando para a televisão vazia, você vai pensar assim, nossa, o que será que a Juma está fazendo? Será que ela virou onça de novo? Gente, é porque a Pantanal, não sei se vocês sabem, mas minha vida pregressa é bem pregressa mesmo. Não adianta. Se você quer abandonar algo que está te levando para a destruição, você precisa substituir com algo que vai te levar para Deus. Se você está vendo na internet coisas que te levam para a perdição, não adianta você falar, a partir de hoje eu não vejo mais. Substitua, comece a substituir aquilo por louvores, por uma leitura agradável, por coisas que te aproximem do Senhor. Irmão, se tem músicas do seu passado que te fazem lembrar do tempo da margaça, você está ouvindo aquelas músicas, e toda vez que você ouve, você lembra com certo saudosismo da época que você fazia aquelas coisas, irmãos, não é só parar de ouvir não, você precisa ouvir de acordo com a sua nova história, vai ouvir coisas que edifiquem o seu coração. Os ninivitas não só pararam de pecar, eles substituíram a prática do pecado pela prática do jejum e da oração. E eles se fortaleceram em Deus. Aleluia. Você quer conserto? Não trabalhe apenas no paralisar, trabalhe no substituir. Porque à medida que você substituir, você vai se aproximar de Deus e vai se fortalecer em Deus, a ponto de chegar um momento em que você não sente qualquer falta daquilo que você deixou para trás. Muitas vezes estamos prontos para tomar medidas no campo natural, quando o espiritual está carente de força. Às vezes eu vejo boas intenções, sabe, pastor Daniel? Gente que fala assim, não quero mais fazer isso, não quero mais essa prática, eu quero conserto na minha vida. Às vezes eu vejo boas intenções, mas só que só boa intenção não é suficiente, é preciso prática. É preciso alterar a rotina, é preciso mudar a estrutura. Se você quer conserto, você precisa agir. Quer abandonar o pecado, iniciar uma fase de conserto? Quem quer? Mude o que você ouve, mude o que você vê e mude o que você fala. Não vou falar para você ficar surdo, nem cego e nem mudo. Se bem que Jesus disse isso, né, gente? Se o seu olho te faz pecar,
Então, estou dando uma aliviada aqui, tá, gente? Estou falando para você arrancar o olho, nem o ouvido e nem a língua. Mude o que você vê, mude o que você ouve, mude o que você fala. Senhor, eu quero me aproximar e me fortalecer no Senhor. E a partir de hoje eu vou mudar essa prática. Foi o que os ninivitas fizeram. No outro dia, seria mais um dia dentro da malícia, dentro da estrutura, mas não, eles acordaram e fizeram algo diferente. Hoje é dia de jejum. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, Jesus achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Meus irmãos, qual foi a próxima coisa que os ninivitas fizeram? Vocês estão com Jonas aberto aí? Depois do jejum eles fizeram o quê? Você sabe o que significa vestir-se de pano de saco? O vestir de pano de saco, que era uma vestimenta, não era vestimenta, ele era um saco de guardar grãos, gente, feito de pele de animais. Só que nesse caso ele virava uma vestimenta, a pessoa fazia um buraco no fundo dele e virava uma roupa. O vestir-se de pano de saco era geralmente utilizado em 3 situações no Velho Testamento. Primeiro, como sinal de tristeza, lamentação ou luto. Nós vamos ver no Velho Testamento pessoas que se vestiram de saco depois que um familiar morreu. Ou pessoas que se vestiram de saco para demonstração de tristeza. Sinal de tristeza, lamentação ou luto. Também como sinal de humildade, para mostrar humildade perante Deus e perante os homens. E também como sinal de arrependimento. Então, dessas 3 condições, a gente vai encontrar situações no Velho Testamento em que pessoas se vestiram de pano de saco por conta disso. O pano de saco influenciava alguma coisa na relação do homem com Deus, tipo assim, quando ele vestia o pano de saco, ele abria as portas dos céus e Deus o recebia porque ele estava em pano de saco. Na minha relação com Deus, interferia alguma coisa eu estar de pano de saco? Para eles interferia alguma coisa? Nada, nada. Na relação com Deus, nada. O pano de saco, na realidade, ele era utilizado para relacionalmente mudar a visão entre os homens. Quando alguém te via vestido de pano de saco, significava que você estava o quê? Era para outra pessoa ver o seu estado. Não era para Deus ver. Era para os outros. Em nível nacional, eu imagino que tenha sido de alto impacto visual, a nível de influência. A gente vê todo mundo na rua uniformizadinho. Você saía na rua, todo mundo que você via estava vestido como? E aí você estava de camiseta regata. A hora que você via as pessoas de pano de saco, você pensava o quê? Eu preciso vestir um pano de saco, porque todo mundo está de pano de saco. A nível de influência, era muito eficiente. Imagine uma pessoa dentro de Nínive que mantinha uma relação promíscua com o seu vizinho. Mantém uma relação promíscua com o vizinho. O camarada sai de casa todo animadinho para ir lá na vizinha, fornicar. E olha que ele chega na casa da vizinha, a vizinha está vestida de pano de saco. O que é que o camarada que saiu animado de casa pensa? Sujou. Deu ruim. O pano de saco, ele servia para demonstrar um estado dentro de Nínive de arrependimento e tristeza profunda. Era visual, eram os outros que viam. Nós precisamos entender que se nós quisermos consertar algo com Deus, ou até mesmo consertar algo com outras pessoas, nós precisamos deixar bem claro o estado de conserto em que estamos inseridos. Tem gente que quer promover grandes consertos na sua vida, mas fazer de forma velada, introspectiva, sem que ninguém participe.
Irmãos, grandes concertos, eu não estou falando de pequenos concertos, grandes concertos vão envolver participação de mais pessoas. Se você quer consertar um relacionamento, opere esse conserto relacionalmente ou publicamente. Ah, eu estou chateado com o Elton. Senhor, me perdoe porque eu estou chateado com o Elton. Irmãos, conserto relacional envolve mais de um, tem que ser público. E se for próximo de outras pessoas, melhor ainda. Para que as pessoas vejam o seu estado de arrependimento. Você quer consertar? Conserta de forma pública. Você quer parar de beber? Ah, eu bebo umas canjibrinas de vez em quando, mas eu quero conserto nessa área. Ah, vou fazer isso aí entre eu e Deus. Não, irmão. Estabeleça a formalização da mudança. A partir de hoje, eu não bebo mais. E pode falar para todo mundo que a partir de hoje eu sou uma pessoa mudada. Público. Ah, eu era muito voltado para mentira. Eu minto demais. No dia que você tiver com a reunião familiar com algumas pessoas próximas, faça isso de forma pública. Ó, eu era mentiroso, quero pedir perdão a vocês porque eu mentia muito, mas a partir de hoje eu não minto mais, porque eu sou uma pessoa mudada em Cristo. Público. Estabeleça tempos de conserto com Deus e deixa que os homens saibam da sua atitude. Você sabe por que muitas vezes a gente prefere deixar em oculto a mudança que nós queremos promover na nossa vida? Porque existe a chance no nosso coração de que não vai dar certo. Ah, eu falo hoje que eu não vou beber, mas e depois eu começo a beber e eu fico envergonhado. Você sabe o que acontece, irmão? É porque não passou pelo primeiro alicerce. O primeiro alicerce nosso é qual? Crer. Se você não acredita, nem comece. Você precisa primeiro crer. Então creia, estabeleça, se fortaleça no Senhor e anuncie a sua mudança. A gente precisa deixar que as pessoas que estão próximas a nós participem desse processo para nos auxiliar. Pensa assim, ah, eu vou muito na casa do Mauro. Ah, o Mauro bebe de vez em quando. Ah, não, o Mauro não bebe não, eu bebo. Eu bebo de vez em quando. Aí eu chego na casa do Mauro e faço um anúncio, a partir de hoje eu não bebo mais. Da próxima vez que eu for na casa do Mauro, o que ele vai me oferecer? Sendo meu amigo, né, gente? Porque tem amigo que é do capeta. Que quando você fala que não bebe, o que ele faz? Faz você cheirar, não tem isso? Cheira aqui! Gente, você é amigo do Satanás. Viu? Mas se você está num processo de conserto, e esse conserto é público, as pessoas que te amam, que são seus ajudadores, a parte da sua família, elas vão participar desse processo como auxiliares seu. Mas é preciso que seja público. O pano de saco era importante porque todo mundo estava num processo de arrependimento e transformação. Você está num processo de conserto? Deixa as pessoas ao seu redor saberem disso. Tem gente que está lutando sozinho e está perdendo uma atrás da outra. Irmão, seu cônjuge quer te ajudar. Irmão, seus filhos querem te ajudar. Irmão, seus pais querem te ajudar. Deixe que as pessoas participem. Irmão, eu quero te ajudar. Anuncie o conserto oficialmente. E agora eu vou te desafiar. Você crê que o conserto pode ser operado na sua vida? Se você crê, fortaleça-se no Senhor e formalize publicamente. Só que dentro desse cobrir com pano de saco, eles não fizeram só com pano de saco para si próprio. No verso 8, diz assim, o rei estabelece um decreto, ele diz assim, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como... Que interessante, gente. Os animais precisavam de arrependimento. Ah, tipo assim, a cabrita deu um chiado mais alto do que deveria, incomodou todo mundo. Ela precisava se arrepender. O gado, as ovelhas. Mas você sabe o que eles fizeram?
Eles pegaram toda a criação deles. Eu fico imaginando, gente, o trabalho que isso não deu. Pensa você enfiar uma vaca dentro de uma galinha, um camelo, um gato, enfia um gato dentro do saco. Gente, teve um dia que o pastor Daniel ganhou um galo. Os pacientes gostam dele. Aí ele ganhou o galo. Aí ele me ligou e falou assim: Wesley, vem cá buscar o galo. Aí eu pensei assim: nossa, vou lá buscar um galo morto, partidinho, uma bandejinha. Gente, chegou lá, o galo estava preso dentro do banheiro e estava vivo. Gente, e não era um galo não, eu acho que era uma sariema, um avestruz. E aí deram um saco para nós botarmos esse galo dentro. Meus irmãos, se vocês soubessem o que nós aprontamos dentro desse banheiro para botar esse galo dentro do saco. Nunca mais eu busquei presente dele, nunca mais. Vocês pensam o trabalho que foi para aquele povo botar camelo, vaca, gato, cachorro, não só colocar, eles teriam que manter eles presos, e enquanto eles estavam naquele período de jejum, eles não poderiam beber água e nem comer, os animais. E aqui vem um processo interessante dessa parte do conserto, porque muitas vezes a gente quer promover conserto sem que haja ônus. Pensa no que aqueles homens perderam naquele dia, em não alimentando os animais, em deixando eles presos. Eu penso que uma galinha ou outra morreu ali sufocada. Eu penso que um animal ou outro não quis entrar. Ah, você não quer entrar? Toma-lhe a faca. Tchá! Então... Eles ficaram sem comer. O que acontece com o gado, Sebastião, quando ele fica um tempo sem comer? Emagrece, perde peso, dá menos leite. Toda a criação deles participou desse processo de conserto, dando-lhes prejuízo. Geralmente, o processo de conserto que a gente quer fazer, a gente quer que ele aconteça sem que ele nos cause prejuízo. Eu estava me lembrando do filme, como é que chama aquele filme? O Herbert que gosta, como é que chama aquele filme do vendedor de carros? Aquele que o homem se converte... A virada. Vocês lembram desse filme, gente? O homem se converte e ele vendia carros antes da conversão como? Mentindo e engambelando os outros. Aí ele passa pelo processo de conserto, ele se converte. Você sabe o que ele faz depois disso? Quem lembra? Ele vai em cada comprador de carro que ele vendeu e devolve o dinheiro. Não bastasse só o arrependimento, não bastasse só o desejo de mudança de vida. Não, aquilo que está ao meu redor, aquilo que é dos meus bens, aquilo que faz parte do meu patrimônio, ele vai servir também como parte do conserto. Porque tem gente que precisa consertar muita coisa na sua vida, mas não quer tomar prejuízo. Às vezes você precisa mudar do lugar onde você está. Às vezes o conserto na sua vida faz parte de você sair de onde você está e ir para outro lugar, porque o lugar onde você está não pode participar do conserto. E você fica segurando essa mudança, porque sair dali vai te gerar prejuízo, ônus. Às vezes você precisa, igual eu já vi irmãos aqui fazerem, abrir mão de uma promoção. Não, estou sendo promovido no trabalho, mas eu creio que se eu aceitar essa promoção, eu vou me afastar do Senhor. Eu não quero me afastar do Senhor. Às vezes, o conserto na sua vida vai exigir de você deixar de ganhar aquele dinheiro fácil. Eu preciso agora ter conserto na minha vida. Então, aquelas horinhas a mais que eu faço e fico de braço cruzado no serviço para ganhar hora extra, eu preciso deixar de fazer. Irmãos, o conserto vai exigir investimento. Você vai precisar ter prejuízo, sim. O conserto envolve prejuízo. O que você precisa fazer que vai mexer no seu bolso? Faça. O quão estamos dispostos a gastar nesse processo?
Um processo de conserto pode exigir de você abrir mão de ganho fácil, de uma promoção, abrir mão de amigos. Gente, quem já ficou... Não quero me converter, porque senão vou ter que largar meus amigos. Quem perdeu amigos no processo de conversão? Não, está fraco, gente. Não é o comum. Quem perdeu amigos por conta de ter se convertido? Tem gente que fica segurando o processo de conserto porque não quer deixar de andar com determinada pessoa com X ou Y. Irmão, o processo de conserto envolve sim a perda de amigos. Tem gente que não vai querer andar com um novo você. Então, se você quer conserto na sua vida, prepare-se para ter prejuízo em todas as áreas. Relacional, financeira, emocional. O conserto envolve prejuízo. Outra coisa do pano de saco, no verso 5, finalzinho do verso 5, diz assim, que entraram em pano de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Nós estamos falando da maior autoridade da nação. Quando ele ouviu, você acha que ele se sentiu o suprassumo? Não, eu sou o rei. Eu sou o soberano. Eu sou o Xandão aqui. Eu que mando. Eu não vou descer nesse nível aí, não. Ele pensou assim, gente? E é muito interessante citar esses exemplos, porque ele desce do seu trono. Ele tira as vestes reais. Você sabe o que é isso? É se esvaziando da posição. Sai do trono, da posição de autoridade, veste-se, ele se esvazia e põe o pano de saco. Tem muita gente no processo de conserto que o orgulho não deixa a mudança acontecer. A pessoa acha assim, na posição que eu estou, na situação que eu estou, eu não sou ruim o suficiente para estar nesse processo de conserto. Eu sou mais. Eu sou melhor. E aqui vai um aviso, um alerta interessante. Quem aqui é pai? Existem estudos que mostram, eu não trouxe os números aqui que eu me lembrei depois, que em processos de conversão familiar, quando o pai começa o processo, eu não sei se era 70% ou 80%, 80% da família segue o pai. Quando a mulher começa o processo, 30% ou 40% da família segue a mãe. Quando o líder da casa, pai, você, inicia o processo de conversão, a chance das pessoas da família te seguirem é muito maior do que quando você não participa. Por isso, paizão, você que está aí cheio de orgulho, querendo mostrar que não erra nunca, eu quero te incentivar a vestir pano de saco e mostrar para a sua esposa e para os seus filhos de que você também carece da misericórdia do Senhor. Às vezes o paizão senta na poltrona dele e acha que eu sou o inatingível, eu sou o bambambam, eu sou o que não erra nunca. Queridão, assume a sua posição de servo diante do Senhor. Deixe que a sua casa experimente do conserto através da sua posição. Eu gosto muito de pensar que depois que o rei foi, ninguém mais ficou de fora. Mesmo porque ele baixou um decreto, né? Então agora que a autoridade foi, todos foram. Se você é autoridade na sua casa, se você como esposa, mãe, é influente dentro da sua casa, deixe as pessoas verem o processo de conserto através da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. No verso 10 diz assim, eu gosto muito disso, que diz assim, viu Deus o que fizeram. Viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. Quando iniciamos um processo de conserto na nossa vida, esse processo não passa desapercebido para Deus. Deus promoveu um povo fadado à destruição para um povo que se tornaria referência no juízo final.
Deus pegou um povo que estava pronto para ser eliminado, queimado, que estava pronto para ser enviado para o inferno, a um povo salvo, separado e referência no juízo final. E tudo isso só foi possível porque eles se comprometeram com um processo de conserto daquilo que estava errado na vida deles. Meus irmãos, talvez você tenha histórias aqui hoje que estejam te conduzindo ao inferno. Talvez você esteja passando por situações que estão acabando com você, acabando com a sua história, acabando com a sua família. E eu quero te incentivar nessa manhã para que você se agarre com todas as forças na misericórdia do Senhor sobre a sua vida. A pregação de Jonas, gente, você sabe a hora que a pregação de Jonas falou assim: se vocês se arrependerem, vocês serão salvos? Você sabe que hora que a pregação de Jonas falou isso? Hora nenhuma. A pregação de Jonas era simples e direta. A cidade vai ser subvertida, a cidade vai ser destruída. Não havia misericórdia, não havia incentivo para arrependimento, nada. O que eles tinham de promessa era promessa de destruição. E talvez você olhe para a sua realidade hoje e você enxergue do seu lado apenas a condenação. Talvez você olhe para tudo que você está vivendo hoje e só enxergue destruição, condenação. E pense assim: olha, a minha vida está fadada à destruição. Pois eu quero te incentivar a fazer como os ninivitas. Eles não enxergavam a misericórdia, mas eles criam nela. E eles se agarraram na misericórdia do Senhor com todas as forças. O que eu quero te incentivar hoje é que você se agarre na misericórdia do Senhor com todas as forças. Esquece o que está acontecendo ao seu redor. Esquece a destruição. E diga: Senhor, eu quero conserto na minha vida e eu creio na tua misericórdia. Talvez para onde quer que você olhe na sua vida, você enxergue apenas condenação por conta das escolhas que você tem feito. Se você está aqui hoje, é porque Deus não quer te destruir. Irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus quer promover conserto na sua vida. Irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus quer promover conserto na sua vida. Deus está te dando novas oportunidades de consertar o que está errado e recomeçar. Nós lemos que viu Deus o que os ninivitas fizeram, viu Deus o que fizeram. Irmãos, deixa Deus ver o que você é capaz de fazer. Com arrependimento, com conserto, com reconciliação. Deixa Deus ver conserto na sua vida. Mateus capítulo 13, verso 14 diz assim, Jesus dizendo: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu quero transmitir essa mensagem para vocês hoje. Bem-aventurados são vocês, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Hoje vocês são os bem-aventurados do Senhor, porque Ele está te dando a oportunidade de consertar diante dEle. E que nós possamos hoje ouvir com os nossos ouvidos, ver com os nossos olhos e mudar com o nosso coração. Eu quero esse conserto. Eu quero esse conserto. Eu quero esse nível de conserto. Eu não quero ser como os anteriores que ouviram e não ouviram, viram e não viram, falaram e não falaram. No verso 15, diz assim: vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim
curados. Esse é o conserto que vem do Senhor. Deus quer trazer cura e conserto na sua vida. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.